Alô, alô, cá estou de novo para mais um vídeo Explica-Mate, desta vez com o serviço extra Observa os factos e faz uma discriminação positiva. Então eu vou mostrar aqui uma tabela com os 5 temas que são avaliados no exame, portanto dados fornecidos pelo IAV, são eles probabilidades, funções, complexos, geometria e sucessões, e neste vídeo vou abordar aqui o tema de probabilidades, dividindo em 9 subtemas, que são axiomática, condicionada, condicionada sem fórmula. Eu esmiucei aqui um pouco a condicionada, escrevendo condicionada e condicionada sem fórmula. Vamos já ver o que é isto. Combinatória, triângulo de Pascal, binómio de Newton, tabela de distribuição, lei binomial e lei normal. Vamos começar aqui pela axiomática. Bom, relativamente à axiomática, antes de mais, eu quero vos dar a indicação que tipo de exercício, eu estou a falar não só de subtemas, mas também de modelo de exercício, tipo de exercício. Então eu vou mostrar primeiro aqui o tipo de exercício que quero referir aqui quando digo axiomática. O objetivo não é propriamente resolver o exercício, é perceber em qual o estilo, ok? Então eu com axiomática quero referir aquele exercício que pode ser um mostre que, portanto, manipular fórmulas, visualizar no diagrama de Venn, trabalhar com as propriedades dos acontecimentos e por aí vai, ok? Portanto, exercícios que têm este aspecto de enunciado que eu estou aqui a mostrar. Então, relativamente a estes enunciados, o que é que tem acontecido até agora? Bom, como podemos reparar, nos últimos 10 anos, no exame da primeira fase, saiu sempre um exercício deste tipo que vos acabei de mostrar. Portanto, é um tema forte, é um subtema forte aqui para o exame nacional, axiomática, uma questão de axiomática. Muitas vezes na escolha múltipla, mas também pode ser uma questão de segunda parte, um mostre que, e por aí. Bom, relativamente a reverem isto na reta final, quem tem o resumo poderá rever aqui a axiomática nas páginas que vão da 12 à 20, mas eu relembro, eu estou a mostrar o índice do resumo. No entanto, estas aulas estão todas grátis em explicamate.pt, em vídeo, portanto podem fazer uma revisão por ali de forma cirúrgica, portanto não revendo, não conseguem agora ver as aulas todas, mas cirurgicamente, e utilizando então este estudo que estou aqui a fazer, até para reverem as matérias mais relevantes. Bom, eu vou mostrar, sempre que me lembro, isto o objetivo não é fazer aqui uma revisão exaustiva, porque nem poderia ser, mas alguns aspectos importantes eu vou falar, ok? E no caso, aqui as formas da propriedade distributiva em acontecimentos geralmente são de difícil manipulação e, portanto, eu estou aqui a fazer referência a elas. Estão aqui estas propriedades, se tiverem que as aplicar, olhem bem para elas e tentem visualizá-las no diagrama de Venn ou vejam nas aulas Explica-Mate como é que eu faço a sua demonstração, se estiverem por lá. Outra coisa que eu vos quero referir aqui na parte axiomática tem a ver com esta forma, esta igualdade aqui. Se olharem para o diagrama de Venn, que está aqui ao lado, conseguem facilmente perceber que se tiverem probabilidade de A interceptado com complementar de B, mais probabilidade de A interceptar com B, e muitas vezes esta questão da axiomática é de escolha múltipla, portanto não precisam de estar com justificações. No entanto, isto acontece porque estes acontecimentos, o A interceptado com complementar de B e o A interceptado com B, são, portanto, incompatíveis e a união dos dois dá o A. E como tal, a soma destas probabilidades dá P de A. Ora, mas isto é muito intuitivo olhando para o diagrama. Portanto, o que é importante é saberem escrever com os acontecimentos que têm no momento, não é? Naquele exercício, saberem definir em função desses acontecimentos todas estas zonas. Portanto, aqui é A interseção com B, esta será a mais fácil, não é? O que está aqui é o que está em A e não está em B, não está em A e está em B, e o que está aqui fora é o que não está em A e não está em B, que até pelas leis de Morgan conseguem perceber que é o contrário de A união com B. A união com B é tudo isto aqui e, portanto, aqui é o contrário. Bom, então fica dada esta dica aqui na axiomática. Vamos agora passar ao subtema seguinte, condicionada. E reparem que eu dividi então aqui a condicionada em duas questões de condicionada. A condicionada, propriamente dita, que eu vou já mostrar o tipo de exercício que quero referir aqui, e depois condicionada sem fórmula. Isto para terem uma ideia um pouco mais profunda do que é isto da condicionada. Então, relativamente ao que eu quero aqui referir com condicionada,
são exercícios deste tipo, em que temos um enunciado que são dadas percentagens ou probabilidades, não tem que ser em percentagem, mas onde existe um determinado contexto e nós temos de perceber, temos de retirar para a linguagem de probabilidades, digamos, o que é dado em linguagem corrente e também a probabilidade condicionada. Estamos numa probabilidade condicionada quando estão a restringir o nosso universo de resultados. Isso acontece aqui neste 20%, por exemplo. Eu vou já a seguir falar um pouco disto quando mostrar o resumo. 20% dos homens residem fora de Melgaço. Eu vou mostrar porque é que isto é uma condicionada. Então, antes de mais, fazer aqui a predominância deste tipo de exercício. Eu estou a falar deste tipo de exercício, ok? O ano passado não saiu, em 2015 saiu, aqui não saiu, saiu, não saiu e não saiu. Bom, é uma pergunta, é um tipo de questão importante esta, ok? Como podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, nos últimos 10 anos saiu 5 vezes, portanto saiu metade. Atenção, este tipo de exercício, não estou a falar da condicionada. Bom, como é que podem rever este tipo de exercício? Portanto, quem tem o resumo tem aqui uma página com a probabilidade condicionada. Relativamente a este exercício eu posso dar aqui algumas dicas, portanto, mas não vou resolver, que esse, como eu disse, não é o objetivo. Mas o que neste tipo de exercício o que podem fazer é o seguinte. Geralmente estes exercícios utiliza-se muito ou um diagrama em árvore para resolver de probabilidades, ou uma tabela de probabilidade condicionada, ou então não se utiliza nenhuma nem outra e manipula-se fórmulas. O importante é definirem os acontecimentos que estão em causa no exercício. Neste caso eu vou definir aqui, a definir os acontecimentos já há alguma flexibilidade, depois tem a de fazer tudo em função disso, não é? Mas vamos definir acontecimentos que nos interessem. Por exemplo, eu tenho aqui ser feminino e ser masculino, ser homem e ser de Melgaço. Eu vou definir aqui estes dois, poderiam ser outros, ok? Portanto, um H que é ser homem, eu vou escrever só homem para não estar aqui a investir muito tempo, homem, e um M, atenção, M não é de mulher, vou definir de Melgaço. Não é porque eu não vou definir assim, ok? Vou definir ser de Melgaço, ok? E agora, por exemplo, esta informação que aqui está, eu recomendo que retirem todas as probabilidades que aqui estão de acordo com os acontecimentos que definiram e também a pergunta que vos estão a fazer. E depois fazem a tal ponto o que é que eu tenho e o que é que eu quero e veio o melhor caminho para lá chegar. Eu habitualmente faço diagrama em árvore para resolver este exercício, mas isso é pessoal. Eu não faço sempre. Se vir que o exercício permite resolver por aplicação de poucas formas, cara, nem faço o diagrama em árvore. Mas geralmente tenho tendência para fazer o diagrama, principalmente se o exercício for bastante complexo. Mas o que eu quero referir aqui é a parte da condicionada. Quando dizem assim, 20% dos homens residem fora de Melgaço. Se eu definir os acontecimentos assim, reparem que este 20% não diz respeito ao todo. Então quer dizer que já me estão a condicionar o meu universo de resultados, os casos possíveis, digamos. Está a ser condicionado, porque este 20% é dos homens apenas. Então, o que eu tenho aqui é a probabilidade de, sabendo que é o homem, porque é 20% dos homens, ou seja, eu sei que estou nos homens, eu sei que estes 20% diz respeito aos homens. Reside fora de Melgaço, então neste caso seria não M, complementar de M, porque eu disse que M era Melgaço, sabendo que é o homem, porque é 20% dos homens. Portanto, esta probabilidade é 0,2, 20%. Bom, ao tirar esta, tenho logo outra, que é a probabilidade de, portanto, 20% dos homens residem fora de Melgaço, então 80% dos homens estão em Melgaço. Portanto, a probabilidade de Melgaço, sabendo o homem, é 80%, 0,8, que é o contrário desta. Portanto, se 20% dos homens residem fora de Melgaço, 80% dos homens estão em Melgaço. E, portanto, isto é que é, digamos, se calhar o mais difícil no exercício, o que às vezes escapa, é retirar bem a probabilidade e depois começar a resolver o exercício a partir daí. Já agora, aqui no que é pedido, qual é a probabilidade do funcionário escolhido ser mulher, sabendo que reside em Melgaço? Então, aqui o que me estão a pedir, de acordo com os acontecimentos que eu defini, ora, ser mulher, ou seja, não homem, sabendo que reside em Melgaço, sabendo M. É isto que estão a pedir.
Está cá a palavra sabendo que, portanto, quando está a palavra sabendo que, é mais fácil identificar que estão a pedir uma condicionada, mas não tem de estar a palavra sabendo que, ok? Devem estar, pode ser uma condicionada na mesma e não ter necessariamente lá o sabendo que. Bom, fica então aqui a dica, probabilidade condicionada, o panorama então é este. Vamos agora seguir para condicionada sem fórmula. O que é que eu quero dizer com isto, condicionada sem fórmula? Eu vou mostrar primeiro aqui um enunciado para perceberem. Diz mesmo no enunciado, na sua resposta, sem aplicar, diz aqui, elabora uma composição na qual indica o valor da probabilidade de A sabendo B, sem aplicar a forma da probabilidade condicionada. Ou seja, vamos determinar esta condicionada recorrendo à lei de Laplace, identificando o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Como eu já disse, como sabemos que ocorreu B, este conhecimento, esta informação vai condicionar o número de casos possíveis. Eu vou fazer um exemplo básico daqui a pouco para perceberem o que eu quero dizer. É mesmo básico, mas que dá uma ideia clara deste conceito de probabilidade condicionada sem fórmula, ok? Então, relativamente a este tipo de exercício, condicionada sem fórmula, o que é que tem acontecido? Não saiu em 2016, aqui também não, depois saiu em 2014, 2013, não, aqui também não... 2011 não saiu, 2010 não saiu, 2009 saiu, 2008 saiu e 2007 saiu. O que eu vos quero alertar aqui é para o seguinte. Eu esmiucei aqui um pouco os exercícios de condicionada, naquele tipo que eu referi aqui na condicionada e depois na condicionada sem fórmula. Reparem, se cruzarem os dois, praticamente em todos os anos sai probabilidade condicionada. Claro que num exame, se sai a condicionada desta forma, não faz muito sentido sair de outra forma, senão o exame ficava muito congestionado com condicionada, não é? E por isso, vejam esta parte da condicionada, misturem aqui os dois. Nos últimos 10 anos, só em 2 anos, que foi o ano passado e em 2008, é que não saiu condicionada em nenhuma forma. Ok? Mas de resto tem saído sempre condicionada. Muito importante estes exercícios de condicionada sem fórmula. Isto já é uma opinião pessoal, mas muito importante aqui para o próximo exame. Os dois são importantes. Esta é uma pergunta com bastante relevância. Bom, como é que podem rever isto? No resumo, eu já indiquei há pouco, tem aqui na página 19 a falar sobre a probabilidade condicionada, que basicamente é colocar em folha o que está nas aulas grátis em explicamate.pt, probabilidade condicionada, podem rever isso. E agora vou fazer o tal exemplo que vos queria dar, só, portanto, verbalmente, ok? Nem vou escrever nada, mas faço-vos um desafio. Eu costumo dizer, eu vou condicionar agora aqui em direto o vosso pensamento. Eu vou dizer assim, imaginem, eu estou aqui na minha mesa, vou lançar um dado equilibrado, numerado de 1 a 6. É equilibrado, isto é um dado normal, todo equilibrado, sem qualquer vício, vá. E eu lancei aqui o dado, já lancei o dado. Vocês não estão a ver o dado, eu estou, vocês não estão. E eu pergunto-vos assim, qual é a probabilidade de ter saído aqui o 2, do 2 ter ficado na face voltada para cima? Qual é essa probabilidade? Bom, nenhum de vocês tem dificuldade, tem dúvidas em me responder, bom, essa probabilidade é 1 sobre 6, 1 em 6. Porquê? Há um caso favorável e há 6 casos possíveis. Ok, e agora vou condicionar o vosso pensamento. Eu estou a ver o dado e vou-vos passar uma informação para esse lado. Eu vou dizer assim, a face que está voltada para cima, o número que está na face voltada para cima é um número par. Neste momento condicionei o vosso universo de resultados. E agora pergunto assim novamente, qual é agora a probabilidade de estar aqui o 2, na face voltada para cima? E vocês já me respondem assim, é 1/3, é 1 em 3. Porquê? Porque o universo de resultados, o número de casos possíveis, ficou condicionado pela informação que eu vos dei. É este o espírito. Claro que eu estou a falar de um problema simplificado, mas neste momento, quando eu vos pergunto, depois de vos dar esta informação, que é um número par, quando vos pergunto a seguir qual é a probabilidade de ter sido o 2, vocês já não estão a determinar a probabilidade de ser o 2 no lançamento do dado. Vocês estão a determinar a probabilidade de ser o 2 no lançamento do dado, sabendo que é par. É uma condicionada que estão aí a fazer. Ok? Então, este é o espírito da condicionada sem fórmula. Portanto, têm que olhar para a lei de Laplace, vão pensar no número de casos possíveis, mas que está condicionado por aquele acontecimento que está a seguir à barra, que sabemos que ocorreu. Bom, avancemos então para combinatória.
Problemas de combinatória, bom, aqui até podíamos não falar. Eu acho que é do senso comum, até quem estiver minimamente por dentro disto, dos exames, sabe que vai ter de contar alguma coisa no exame nacional. Problema de combinatória, muito frequente em escolha múltipla, mas pode estar também na segunda parte, muitas vezes sai mais do que um. Portanto, este tipo de problema está lá sempre. Eu diria que este até é um subtema, isto de combinatória, isto até na primeira fase e na segunda e na época especial, eu diria que está lá sempre, não tenho agora de cabeça. Na primeira fase, nos últimos 10 anos, está lá sempre problemas de contagem, em que temos que utilizar combinações ou arranjos, o princípio fundamental da contagem, contar coisas. Isto, pronto, é o básico, não é? Tem de saber, está lá mesmo, é importante reverem isto. E então, quem tem o resumo, tem logo aqui nas primeiras páginas um resumo do princípio fundamental da contagem, fatorial, arranjos e combinações e arranjos e combinações. Podem ver, nas aulas grátis está também lá ainda com exemplos práticos e tudo, portanto revejam este tema. O que é que eu posso dizer sobre isto? Este é muito abrangente, eu não trago assim nada de muito especial porque há tanta coisa. Este é se calhar o subtema em que nós podemos trabalhar muito e até gostar e podemos encontrar um exercício em que nos escapa ali qualquer coisa que não contamos, ou pode ser uma distração ou pode ser difícil de contar aquilo. Mas vamos lá ver, não é para terem alarme porque os problemas de contagem que habitualmente estão em exame também não são assim tão complexos. Ok? Portanto, é importante terem uma noção de quando é que interessa a ordem, quando é que não interessa, quando é que vamos utilizar um arranjo ou uma combinação, mas depois há exercícios onde nós multiplicamos combinações com arranjos também, isso também pode acontecer facilmente. Eu estou agora a lembrar-me aqui de uma situação que vou aqui relatar apenas para vos dizer o seguinte, até porque estes problemas de combinatória muitas vezes também pode aparecer uma composição, que é no exame aparece a resposta, ou até às vezes aparecem duas respostas, e diz ao aluno para justificar a resposta que está correta, ou uma pode estar errada, ou podem até estar as duas corretas e são de forma, estão feitas de forma diferente, e pedem ao aluno para argumentar e justificar aquela resposta. E muitas vezes em contagem, algo que estamos a contar pode estar escrito sob a forma de um arranjo ou de uma combinação. Por exemplo, se eu faço um arranjo de 7, 5 a 5, e eu habitualmente até gosto bastante de fazer isto quando é possível e quando não cria confusão. Aqui interessa a ordem, não é? Mas um arranjo de 7, 5 a 5, até numa escolha múltipla, por exemplo, ou até numa daquelas questões em que eles dão a resposta e pedem para fazer a composição, pode estar escrito assim, uma combinação de 7, 5 a 5 e depois vezes 5 fatorial. Isto é a mesma coisa, ok? Reparem que ao fazer uma combinação de 7, 5 a 5 eu não estou a trocar a ordem, não é? Mas depois, se fizer um 5 fatorial, já os estou a trocar todos entre si. Reparem que esta abordagem de escrever 7 combinação 5 a 5 vezes 5 fatorial dá jeito quando são exercícios em que às vezes é mais fácil pensar assim, bem, primeiro vou selecionar e depois troco-os. Porque há exercícios em que é mais fácil pensar dessa forma. Em vez de fazer algum arranjo que cria ali certa confusão, é mais fácil selecionar 5 sem interessar a ordem e depois troco os 5 entre si. Estamos a fazer o mesmo, ok? Até pela fórmula das combinações e dos arranjos conseguem perceber que isto é igual. Bom, há muito a dizer sobre aqui arranjos e combinações, no entanto isto é apenas um vídeo de apresentação assim da predominância dos subtemas e não propriamente para fazer uma revisão muito profunda. Como eu digo, podem olhar para aqui e depois ir às aulas vasculhar um pouco mais aquilo, ok? Bom, relativamente a triângulo de Pascal e binómio de Newton, vou até fazer aqui um pouco a par um com o outro, triângulo de Pascal e binómio de Newton. Em termos de exercícios, vou mostrar aqui estes dois tipos de exercícios, mas nenhum deles é de um exame da primeira fase, simplesmente porque triângulo de Pascal e binómio de Newton, nos últimos 10 anos, nunca saiu no exame da primeira fase, nunca ocorreu, ok? Isto não quer dizer que não seja importante, isto é um facto, o que eu estou a mostrar é um facto. Portanto, não custa, de qualquer das formas, passarem uma revisão e perceberem, por exemplo, no triângulo de Pascal é fundamental perceberem que o segundo elemento de cada linha é um elemento importante. Eu costumo dizer que é o rei. É o rei porquê? Porque dá-nos muita informação. O segundo elemento da linha diz-nos quantos elementos tem a linha, diz-nos como é que a linha se escreve em termos de combinações,
dá-nos informação acerca da soma dos elementos da linha. Portanto, vejam a aula do triângulo Pascal também para reverem, mas ficam com esta informação. Nos últimos 10 anos nunca saiu o triângulo Pascal nem binómio de Newton no exame de primeira fase. Bom, relativamente a tabelas de distribuição. Tabelas de distribuição já é diferente, já sai mais vezes, portanto pode sair em escolha múltipla, está aqui um exemplo, pode sair na segunda parte, onde inclusivamente teremos que descobrir os valores que a variável aleatória pode assumir, já será um exercício mais complexo, se calhar, porque temos que entrar num contexto e perceber que valores é que a variável pode assumir, ou pode ser assim de escolha múltipla. Vou já falar um pouco disto no fim. Vamos primeiro ver aqui o que é que tem acontecido. Saiu o ano passado, não saiu, saiu, não saiu, não saiu e não saiu. Bom, também é um tema forte. Aqui tabelas de distribuição. É um tema forte, portanto é um tema também a rever. Quem tem então o resumo, há aqui uma página também para distribuições de probabilidades. Eu vou mostrar aqui uma página do resumo para vos dizer o seguinte, para alertar o seguinte. Se o exercício for de escolha múltipla, geralmente o que ajuda muito a resolver o exercício é apenas terem noção destas duas coisas, que o somatório das probabilidades dá 1, bom, isso é algo que penso que toda a gente já saberá, e também determinar o valor médio. Em termos práticos, eu sei que se calhar olho aqui para os somatórios e fica logo confuso. O desvio padrão e variância aqui, eu não me lembro disto ser aplicado aqui em exame, aqui em tabela de distribuição, mas aqui o valor médio sim. Mas na prática o valor médio é só olhar para a tabela e fazer o valor da variável aleatória vezes esta probabilidade, mais este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este. E geralmente é importante, quando é assim de escolha múltipla, que temos de descobrir uns capas ou um As que andam por ali, é importante trabalhar com estas duas condições, ok? Pode ser um exercício também de segunda parte, é também muito frequente, onde dão um determinado contexto. E aí temos também ter cuidado em ver que valores é que a variável aleatória pode assumir. Está aqui um exemplo, a pergunta para este exemplo seria, escreva a tabela de distribuição de probabilidades para esta variável aleatória x, que é o número de vezes que se registra o número 3, portanto neste caso é lançar um dado cúbico equilibrado e numerado a 6, é lançado 2 vezes, registra-se a face voltada para cima em cada lançamento, número de vezes que se registra o número 3. Bom, então esta variável aleatória pode assumir o valor 0, porque pode nunca sair o número 3. Pode assumir o valor 1, porque pode sair uma vez o número 3. Ou pode assumir o valor 2, porque pode sair 2 vezes o número 3. E depois determinar as respectivas probabilidades. Bom, é um tema importante este tabela de distribuição. Agora, lei binomial. Lei binomial, vou mostrar aqui um exemplo de um exercício. Eu vou já falar um pouco aqui acerca da lei binomial. Vou também mostrar a página do resumo. Para vos alertar, não é um tema muito frequente em exame de primeira fase, portanto, como podem ver, só aqui em 2011 é que saiu uma aplicação aqui da lei binomial no exame de primeira fase, e portanto, eu estou a fazer uma discriminação positiva e não estou nunca a dizer que não é importante, ok? Saliento novamente isso. Bom, relativamente à lei binomial, uma diferença da lei binomial para a lei normal, em termos de vocês identificarem que estão a trabalhar ou não, é que na lei normal, diz sempre no enunciado, a variável aleatória x segue uma lei normal, ou identifica sempre que é uma questão da lei normal. E na binomial não. Mas a lei binomial segue estas características aqui. Vocês, para a aplicar, e ela é aplicada através desta fórmula, eu agora não vou esmiuçar muito, podem ver também na aula, explica-mate, mas vocês, perante o enunciado, devem identificar que se verifica isto. Portanto, N repetições de uma mesma prova é quando se vai realizar N vezes, vai-se repetir N vezes, várias vezes, uma mesma situação, vá. Em cada realização, podemos obter a probabilidade de sucesso e de insucesso, vamos dividir isto assim, e as realizações são independentes de umas para as outras, ou seja, o que eu vou fazer a seguir, portanto, na segunda repetição e na terceira e por aí fora, o resultado que eu vou obter não pode estar dependente do que aconteceu antes, são independentes. E portanto, vejam estes pontos aqui, se identificarem que isto está a acontecer naquela experiência, então poderão estar perante uma binomial e poderão aplicar esta fórmula, que é a forma da binomial. Vejam na aula, nos vídeos, que ficará mais esclarecido. Bom,
Relativamente à lei normal, o que é que temos? Perguntas da lei normal já são mais frequentes que da lei binomial. Temos frequentes em escolha múltipla, geralmente é em escolha múltipla. Eu daqui a pouco vou dar um toque aqui neste exercício para vos dar um alerta e, portanto, vamos primeiro ver o que é que tem acontecido. Saiu ano passado, depois não saiu. Portanto, tem acontecido isto. Portanto, também não é muito forte, mas comparativamente com a lei binomial, em exame da primeira fase, tem saído mais vezes. Relativamente à lei normal, então, eu vou mostrar aqui também a página do resumo. E podem ver também nas aulas grátis em explicamat.pt, também lá está. E esta é aquela lei onde nós temos a curva de Gauss, que tem determinadas características. Portanto, temos o valor médio que, digamos, é aqui um eixo de simetria na curva. Temos valores que estão tabelados também, que estão no formulário do exame, que são estes aqui. E é este o cuidado que eu vos quero aqui apenas alertar. No exercício que vos mostrei há pouco, por exemplo, neste exercício, é um exercício que se resolve sem necessidade de ir aqui aos valores que estão no formulário. Resolve-se apenas por áreas, por observação das áreas aqui abaixo da curva. Portanto, havendo uma simetria, estas áreas abaixo da curva correspondem a probabilidades. Eu vou fazer aqui num instante um esboço de resolução para vos dar uma ideia. Então, nós temos aqui a curva de Gauss. Vou aqui tentar desenhar, ver se fica mais ou menos direito. Já sabemos então que o valor médio é aqui um eixo de simetria. Marcamos logo, aqui é 10. Reparem que agora dizem que a probabilidade de estar entre 7 e 10. Portanto, eu vou marcar aqui o 7. E portanto, esta probabilidade de 0,3 corresponde à área aqui abaixo da curva, entre o 7 e o 10, 0,3. Ora, como estão aqui a pedir um valor de probabilidade que tem a ver com o 13, isto é logo simpático, é logo um sinal. Porque se eu marcar aqui o 13, reparem que de 7 para 10... é a mesma distância que vai de 10 para 13. Então, esta área aqui, porque há aqui uma simetria da curva, não é? Esta também tem que ser 0,3. Bom, isso aqui, portanto, a área toda abaixo da curva é 1. Também devemos saber que é 1. Então, 0,3 mais 0,3 dá, portanto, 0,6. O resto que falta tem que ser 0,4. A dividir por duas partes iguais dá 0,2 para cada lado. E conseguimos automaticamente ter aqui todas estas probabilidades. E a partir daí, tanto conseguimos descobrir quanto é que é a probabilidade de x menor que 13, que era então somar, portanto, 0,6 seria o 0,8, como poderíamos saber a probabilidade de x maior que 13, que seria 0,2, e por aí vai. De outra forma, se os valores que... Imaginem que nesta probabilidade aqui, e agora é apenas uma dica prática, de experiência, se vos dessem aqui uma probabilidade com 2 ou 3 casas decimais, automaticamente vejam no formulário do exame se estamos a falar de algum destes valores ou de algum destes valores a dividir por 2, por exemplo. Porque se estivermos a falar de algum destes valores, colocam-se nesse panorama e já sabem que estamos a falar da probabilidade da variável estar entre, por exemplo, o valor médio menos 2 vezes o padrão e o valor médio mais 2 vezes o desvio padrão. E imaginem que nessa questão estavam a pedir até o desvio padrão. Isso era importantíssimo. E por isso, se tiverem aqui valores de probabilidade com várias casas decimais, vão logo ao formulário ver se estão a trabalhar com algum destes. Ou da família, quando eu quero dizer da família, é estes a dividir por 2, ou vejam, façam a curva e tentem estudar isso. Bom, fica então aqui a dica. O panorama geral é este. Vejam com atenção, isto não é, vamos lá ver, não é nenhum, isto não é nenhum substituto do estudo. Nesta reta final, depois de terem tudo estudado, há aqui temas que merecem uma reflexão profunda. Eu diria que aqui a axiomática, a condicionada, estes 4 primeiros, estes subtemas, são muito fortes, não estou a dizer para desprezarem os outros, ok? Olhem, cada um que olhe para isto com os olhos que entender. Bom, agora terminamos por aqui. Então, relativamente a funções, complexos e geometria, eu vou continuar este trabalho, não está ainda feito, vou continuar a fazer este trabalho e vou tentar terminar até dia 12, mais coisa, menos coisa, mas no dia 12, se não estiver, estará mesmo quase finalizado, e vou disponibilizar esta abordagem aos temas quer de funções, de complexos, de geometria e de sucessões aos inscritos no pacote 1, pacote 2 ou pacote 3 do Explicamat e, portanto, deixo aqui o link para fazerem a inscrição. Eu agradeço muito e, acima de tudo, desejo a todos que vão fazer o Exame Nacional
estes últimos dias de preparação para o teste que corram bem e, acima de tudo, que o retorno no final seja aquele que vocês desejam. Então, fico por aqui, um grande abraço e até uma próxima!